a partir do verso 12. Vou falar sobre este tema. Tempo de decisão. Todos os homens que se encontram na face da terra, chega um tempo na vida dele que ele tem que decidir. Tem que ter uma decisão. Tá? Mas estamos falando mais pontualmente, decidir pela vida cristã. Um dia você decidiu casar, não foi? Uma moça e um moço e casou. Sempre chega um tempo que você não fica alheio, você tem que decidir. Alguma coisa vai acontecer que você será obrigado a tomar uma decisão. Então, se formos falar de decisão, veja, o Pedro teve uma decisão, Natanael teve uma decisão, a mulher do poço teve uma decisão, Zaqueu teve uma decisão, Bartimeu teve uma decisão, e assim nós encontramos muitos personagens do Antigo e do Novo Testamento que chegou um momento que teve que decidir. Chega um tempo, chega uma hora que você não tem mais para onde ir. Aí você terá que se decidir. Você pode decidir ir para o céu. Você pode decidir ir para o inferno. Você pode decidir ser um bom cidadão, construir um lar, um homem de caráter. Você pode decidir ser um ladrão, um traficante. Então, um dia na vida você que vai ter que decidir. Temos que decidir. O eleito, o predestinado, ele já vem com isto dentro dele. Já vem com isso nele. Vai chegar somente o dia e a hora dele decidir. Quando ele recebe a inspiração de Deus e vê que é a sua hora, Deus cruza o seu caminho, é o momento que ele agarra isto. Não estamos tratando de assuntos religiosos. Não estamos tratando de pessoas que vêm na igreja, até mesmo se batizam e ficam um pouquinho nela e canela para quem tem, né? Cai fora. Não é isso, tá? Ele não decidiu por nada. Nunca tomou nenhuma decisão. Ele foi um simpatizante. Ou às vezes, ele se encontrou numa situação tão complexa, tão ruim, que ele refugiou na igreja. Refugiou na igreja. Até passar a tempestade, até passar a frustração, até passar os problemas. Quando está tudo resolvido, não tem mais graça a igreja. Aí acaba a graça, né? Aí termina. Bom, infelizmente está cheio de gente assim. Mas, por outro lado, tem aqueles que não decidiu apenas por decidir. Tá? Ela sabia o que estava fazendo e o que ela queria e teve um encontro real com Deus. Então, vamos ver isto um pouco na vida de Rebeca. 24, a partir do versículo 12. Vou falar a oração, né? A oração de Eliezer, e o encontro de Isaac e Rebeca. Vamos lá. A oração, a resposta da oração, tá? A pergunta que foi feita, a decisão de Rebeca. Isaac leva a sua esposa
exatamente aonde Elohim esteve discernindo o coração da sua mãe Sara. Quando ele disse, por que Sara riu? Vamos até ali na tenda, amém? Então vamos ler para a gente ganhar tempo. E disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Essa é a oração do servo de Abraão, Eliezer. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. As filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Esta é a oração dele. Ele chegou junto a uma fonte. Sempre tem uma fonte. Esta fonte é Cristo, é a palavra. Ele fez esta oração. A moça que pedisse de beber, ela desce. Mas sem que ele falasse nada, ela também desce água aos seus camelos. Essa então seria a mulher do seu senhor. Seu senhor era Isaque. Tinha muitas moças naquela fonte, junto com Rebeca. Mas ele foi exatamente a essa moça e disse, dá-me de beber. Ela pegou e deu, em seguida ela deu os camelos. Ele viu que a resposta da oração estava ali. Então Rebeca fez exatamente o que estava na palavra, sem ela tomar conhecimento. Entenderam? Aquilo estava escondido de Rebeca. Ela não sabia da oração de Eliezer. E ela fez exatamente o que Eliezer tinha falado com Deus a respeito da moça, que se ela se comportasse da maneira que ele falou, seria essa. Então, Rebeca fez exatamente aquilo. É isso que acontece com o homem, com a mulher, com os eleitos. Ele faz exatamente o que está na palavra, sem que ele ainda tenha conhecimento. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Petuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, já era irmão, quer dizer, tinha uma relação consanguínea, tá? Irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ela disse, bebe. Resposta da oração, bebe, meu senhor. E apressou-se e baixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que se acabem de beber. Ele não pediu água para os camelos. Ela disse, eu vou dar água para os seus camelos. Isto era o que ele tinha falado com Deus, e ela já estava praticando aquilo. Assim acontece com o eleito, é desta maneira que Deus faz.
Tá? A palavra estava em Rebeca e Rebeca não sabia. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. Vamos repetir? Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. Senhor, nos ajude nesta noite a ver a nós mesmos neste quadro, a ver nós mesmos incluído nesta palavra. Assim, que ele deu um pendente de 10 siclos para aquela moça de ouro, e ouro representa divindade. Ó Deus, ela estava incluída exatamente no plano divino, e o mensageiro sabia exatamente para quem ele estava dando aquilo. Ele sabe para quem ele dá o Espírito Santo. Ele sabe para quem ele pode presentear. Por isso, ó Senhor, ainda que ela tomasse conhecimento, ainda que ela nada soubesse, que o mensageiro estava fazendo, aquilo mais tarde ela viria compreender. E aqui nós encontramos, ó Deus, que ela recebeu do mensageiro o sinal de que era a esposa de Isaac. Nós recebemos do mensageiro o sinal que nós somos a esposa de Cristo. E nós oramos, essas poucas palavras nesta noite possa ser de ajuda para todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu vou tomar aqui, eu vou dizer o parágrafo para vocês, mensagem Tempo de Decisão, 40 em diante. Ele disse assim, o irmão Branham: desejaria saber por que Rebeca veio antes que qualquer outra moça. A pergunta é muito pertinente. Tinha muitas moças que estavam assistindo a Rebeca naquela fonte. Ele faz a pergunta: desejaria saber por que Rebeca veio antes de qualquer outra moça. Por quê? Aí está a predestinação. Tinha tantas moças, mas tinha que ser ela. Tinha tantas pessoas bem ao redor de você, mas tinha que ser você. Tá? Esta mensagem, esta palavra, chegou a tantas pessoas. Eliezer estava lá na fonte, e tantas estavam ali, e a mensagem foi só para Rebeca. A mensagem foi só para você. Há tanta gente que é portador da mensagem do profeta e até hoje não entendeu nada. Ou não entendeu nada porque a pessoa é relapsa,
ou porque ela mesma, na verdade, os olhos dela estão fechados para a verdade. Ela não tem eleição para ver, não tem predestinação para ver. Porque estamos num tempo, estamos numa hora que o véu está rasgado e que a palavra está desvelada. E o eleito para ouvir, presta atenção, ele está interessado na vida eterna. Ele está interessado na primeira ressurreição. Ele está interessado em servir a Deus. Tudo que está ao seu redor, mas a coisa principal, o que chama a atenção dele é o arrebatamento. O que chama a atenção de um eleito é o que aponta para aquela hora final, o que está apontando hoje para a hora final. As coisas que acontecem neste presente momento, nesta hora, nós estamos vendo o mundo desmoronando, caindo aos pedaços. Nós estamos vendo a sociedade desintegrando, nós estamos vendo famílias acabadas, arrasadas. A juventude acabou, o caráter do homem ficou, não vale mais nada, é de um baixo calibre. Mas no meio de tanta coisa errada, de tanta coisa perversa, de tanta perversidade na igreja e nas religiões, não é porque está tudo corrompido que você vai se corromper. Não é porque está tudo acabado que você vai se acabar junto. Não é porque está tudo perdido que você vai ser contado entre os perdidos. Não é por aí. É quando está escuro que você pode ver a luz brilhar. É quando a coisa está ruim que você pode encontrar algo bom em meio de tantas coisas ruins. É quando tudo está perdido que você pode encontrar um salvo. É quando a coisa está ruim, muito ruim, é que você encontra o caminho. Essa é a hora que nós vivemos. A pergunta é essa: tantas moças, e por que Rebeca chegou primeiro? A pergunta é essa: tantas oportunidades, tanta gente, mas você chegou primeiro. Na noite que você foi concebido aqui nesta terra, tinha 150 milhões de germes espermatozoídicos. E assim que o ato aconteceu, começou uma corrida desses espermas para atingir o útero. Começou uma corrida. Agora você percebe que só um chegou. Todos correram em direção ao útero. Todos correram, mas só um tomou lugar ali. Só um chegou, e os demais foram para onde? Morreram. Morreram, é isso. Você percebe o privilégio? Você percebe a glória? Você percebe o quanto Deus te amou? De milhões estarem mortos e você está vivo entre os cadáveres neste mundo. Você percebe o que Deus fez por você? Como Ele te amou? Você estava na mente dEle antes da fundação do mundo. Você estava no pensamento dEle. E do pensamento veio o Logos. E do Logos, então veio a sua teofania. E você estava aqui embaixo, no pó. Tem algo profundo nisso, que não quer entrar nesta noite. Porque todas as sementes estavam na terra, e Adão foi tirado da terra. E você estava lá também. Mas a sua teofania estava te representando lá diante de Deus. Você nunca conheceu, você nunca entrou nela.
Porque no plano de redenção, Deus viria a ser um homem. No plano de redenção, ele viria a ser seu parente. Só um parente próximo pode redimir uma herança perdida. Ele tinha que ser o seu parente próximo. E Rebeca não podia casar com outra pessoa a não ser um parente próximo. Ele foi na casa de Betuel. Sabe que esta pessoa era irmão de Sara. Eles eram primos legítimos, de primeiro grau. O sangue de Isaque era o sangue de Rebeca. O caráter de Isaque era o caráter de Rebeca. Tá? Então foi aquele caráter que estava em Isaque, que estava em Rebeca. Através da linhagem sanguínea, eles se encontraram e tornaram-se marido e mulher. É o seu caráter de Cristo. E para você ter a vida dele, a vida que estava na célula do Senhor Jesus Cristo, aquela célula sanguínea que foi rompida no Calvário, a vida saiu de lá e veio direto onde estava a outra parte. Deus tinha que tomar a outra parte dele. A outra parte dele era você. Então ali foi o endereço exato. Deus não erra. Ele sabia que tinha uma semente no tempo final. Ele sabia que tinha uma igreja na hora final. Ele sabia que tinha verdadeiros adoradores neste tempo. Ele sabia que tinha pessoas interessadas no céu. Ele sabia que tinha parentes na terra. Ele desceu aqui para te redimir, para te comprar, para te resgatar. E nesta noite você está tendo um real momento de adoração na presença dele. Isso é adorar. Quando você reconhece a sua origem, da onde você saiu. Eu não sabia, ninguém de nós sabíamos que nós tínhamos eleição e um parente no céu, chamado Jesus Cristo, que se tornou homem e veio ao encontro da outra parte que ele tinha. Adão tinha uma parte que ele ainda não tinha conhecimento. Adão tinha uma parte que estava nele. E para que ele tomasse conhecimento daquela outra parte, Deus fez Adão dormir. Quando Adão acordou, lá estava uma mulher. E quando ele olhou para ela, ele não teve dúvida. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue. Ela estava nele. Jesus dormiu no Calvário. Quando ele acordou na ressurreição, lá estava uma esposa que estava nele. Amém? Mas vamos lá, nem que eu vire a noite, eu quero chegar onde Deus pôs no meu coração. Você sabia que Rebeca e Isaque eram parentes consanguíneos? Você sabe que você é um parente de Cristo consanguíneos? Como? Quando você recebeu o Espírito Santo. Você se tornou parente consanguíneo com ele. É por isso que aquela moça foi a primeira a chegar. Por isso que você foi o primeiro a chegar. Primos. E a noiva de Jesus Cristo é parente consanguínea dele. Um sangue comprou a noiva. Não é de se admirar que ela foi conduzida pelo Espírito. Havia uma conexão vindo junto. Havia uma união vindo junto. Esta é a razão que eu penso hoje que
os que têm nascido de novo. O Espírito Santo os enche e estão conectados com Deus e são conduzidos pelo Espírito de Deus. É por isso que eles agem de maneira tão peculiar à vista das pessoas. Eles fizeram suas decisões, eles vão em frente, sem importar se o resto deles não vão. Eles vão de qualquer maneira. Eu gosto disto, não importando se este ou aquele caminha. Ou eu caminharei. De qualquer maneira, não importa se este ou aqueles dizem eu não, eles me chamem do que quiserem, irei de qualquer maneira, porque a vida está no sangue, e a vida está na igreja, no cristão que tem nascido de novo pelo Espírito de Deus. Este é o Espírito de vida, sangue, parente de Cristo, o Espírito de Cristo, no sangue de Cristo, guiando um filho de Cristo, a semente de Abraão. É por isso que eles se movem peculiarmente, ou seja, esta é a razão porque o mundo os acha tão estranhos. A primeira coisa que identifica um cristão é seu caráter, é o seu posicionamento. Se eles vão ou não vão, não importa, eu estou indo. Se eles se criticam, se eles falam que você é louco, você continua. Porque você se identifica com ele na palavra. A doçura, o amor e a graça te envolveu de tal maneira que você não sabe ser uma pessoa estúpida, por mais que você queira ser um estúpido. Você é dócil. Quando você responde com brandura, mas com firmeza. Com firmeza, com determinação. Eu não vou interrogar, não vou questionar, e nem você deve interrogar ou questionar o que as pessoas estão fazendo, o que elas pretendem fazer, o que elas pensam. Se esta igreja, ela tem o Espírito Santo, ela tem a mente de Cristo, nada pode superar isto. Quando Cristo está no seu coração, quando Ele está na sua alma, nada pode superar isto. Você sabe o que fazer, como fazer, e você tem atitude, a mesma atitude daquela moça. Não conheço este moço, mas vou dar água para ele. Não conheço esse moço, mas vou dar água para os seus camelos. E ela estava dando água para o animal que ia transportá-lo. Ela estava dando água para o animal que ia levá-la ao encontro do Senhor. Você está dando água para o Espírito de Deus, que vai levar você ao encontro dele nos ares. É isso que ela fez. Deu água para o camelo e água para o mensageiro. Amém? Lembre-se, Rebeca dificilmente sabia o que estava fazendo. É muita coisa que você fez, você não sabia por quê. Até que um dia Rebeca, depois desse episódio aqui, ela soube. O que ela fez era a resposta à oração. O que ela fez era algo que ia ser revelado a ela. O que você faz vai ser revelado a você.
Você faz hoje, amanhã Deus te mostra por que você fez. Tá? Então a vida cristã, ela é muito clara. Não tem nada emaranhado, obscurecido. Você não vive numa vida obscura, não sabe para onde vai. Eu vou tentar. Eu nunca pensaria em tentar. Você está me ouvindo? Eu nunca tentaria. Eu nunca pensaria, vou tentar, vou me esforçar para ver se dá certo. Deus não opera assim. A fé não manifesta desta maneira. Fé é o absoluto. Fé é a certeza. Fé é aquilo que o profeta disse, ela é substância. Você pode sentir, pode tocá-la. Ela é uma substância, ainda que não esteja presente, mas você sabe que aquilo é real. O arrebatamento é real. Entenderam? Não é uma lavagem cerebral, ou não é um sonho, não é uma filosofia. Essa igreja não vive de filosofia, uma utopia. Nós vivemos de algo real, algo verdadeiro, tangível. Não vejo nada, eu não posso ver nada. É difícil, não? Não vê o quê? Pelo amor de Deus. Um momentinho. Lembre-se, Rebeca dificilmente sabia o que estava fazendo, todavia ela deu de beber ao mesmo animal, o camelo queria levá-la para o seu noivo. Seu marido, seu amor. E sempre um animal de carga na Bíblia representa um poder, como a besta que saiu do mar em Apocalipse, foi um poder que se levantou entre as pessoas. E a esta besta foi dado de beber. Rebeca deu água, a mesma besta que ela cavalgou, que a levou embora daquele para um novo lar. Daquele lar a um novo lar. É um tipo da igreja hoje, dando de beber e abençoando o mesmo Espírito Santo que a levantará e a levará ao seu lar. A igreja que está louvando e abençoando e saciando com ação de graças ao Espírito Santo, o qual trouxe a palavra a você. O camelo transportou, o mensageiro Eliezer, o verdadeiro mensageiro, que procurou por um sinal da mulher que ele levaria. Foi a escolha de Deus, porque ele ia observar o sobrenatural. O mensageiro veio, Eliezer, ele viajou. Quando a tarde estava chegando, ele tinha que parar para prosseguir no outro dia. Ele parou naquela fonte. Quando você chega naquela fonte, você volta para Zacarias 14. No tempo da tarde haverá luz. Foi um tempo do entardecer que ele chegou na casa de Rebeca. Foi no tempo do entardecer que ele chegou a ti, que ele chegou a mim, tá? Eu confio que vocês farão a mesma coisa. Observe o lugar onde os sinais estão seguindo. Esta era a única diferença que você poderia fazer entre Moabe e Israel. Porque, fundamentalmente, eles estavam ambos certos. Fundamentalmente, Caim e Abel eram ambos corretos. Caim construiu igreja. Abel construiu uma igreja.
Caim fez um sacrifício, Abel fez um sacrifício. Caim adorou, Abel adorou. Então, se indo à igreja, tendo um credo, adorando, pagando, fazendo sacrifício, se isso é tudo que Deus requer, ele foi injusto em destruir Caim. Mas há um caminho que ao homem parece direito. Abel tinha a revelação. E olhe aqui, quando o mesmo grupo, observe-os como o povo de Caim, e então o povo de Sete. A morte de Abel, a vinda de Sete, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Veja como as duas linhagens andam, os dois tipos de sangue. O lado de Caim começou com um homem inteligente, cientista, educado, escolaridade, e outro lado, camponeses humildes. Eles temperaram ferro e fizeram metal e grandes construções, ciências, muitas religiões. Ainda continuam do mesmo modo. Veja como é isto. Não é de se admirar que Jesus disse que, se fosse possível, enganaria ao eleito. Observe essas duas árvores surgindo através do Éden. Agora sim, que Deus nos ajude, porque Abel e Caim cresceram juntos. A hora, chegou o momento deles mostrar quem eles eram. Você, meu amigo, que está me ouvindo nesta noite, você cresce numa igreja, mas chega uma hora que nós temos que mostrar o quanto nós cremos e como amamos o Senhor e como servimos a Deus. Nós não podemos servir a Deus com um olhar de censura. Nós não podemos servir a Deus assim: olha, eu vou servir da minha maneira, você vai plantar batata. Porque se serve a Deus como está nas Escrituras, se serve a Deus é de coração e de alma. Eu vou fazer um pequeno esforço. Não tente, está perdendo seu tempo, não faça nada. Entregue-se na mão dele. Você quer ver Deus operar na sua vida? Quer ver o quadro mudar? Então pare de arrazoar, entregue-se na mão de Deus e você verá Deus em cena. Ele não precisa da minha ajuda nem da sua. Deixa ele fazer. Ele quer fazer. Creia. Onde eu estou entrando é que os dois cresceram. Tudo bem, Abel e Caim, só que Caim era gigante, você sabe disso, não sabe? Não quer que eu pregue uma mensagem sobre gigante agora, né? Um dia eu prego. Ele era gigante. A diferença é que Abel não era gigante. Abel era filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Caim era filho do diabo, na carne da serpente. Não podia ser coisa boa, né? Quando chegou o tempo, agora é um tempo. O tempo de adorar chegou. O tempo de adorar chegou. E Deus requereu a adoração. Estão me ouvindo? Estão entendendo? Chegou um tempo que os dois tinham que se apresentar a Deus e adorar a Deus. E Deus não disse o que Caim devia fazer, o que Abel devia fazer. A natureza de Abel era uma, de Caim era outra. Porém, os dois estavam na mesma igreja. Como diz um colega meu. Os dois na mesma igreja. O que vocês acham dessa história? Os dois na mesma igreja. Abel sai lá no seu rebanho. Quando eu começo a pregar, começo a ver coisas assim, eu começo a ficar meio desesperado.
O indivíduo que procura o mais fácil, ele vai meter a cara na parede. O indivíduo que está procurando se ajeitar na vida, com a vida alheia, viver nas costas dos outros, viver da reputação do passado, vai quebrar a cara. Noé não viveu da reputação do passado, nenhum dos profetas viveram, Abraão não viveu, Jacó não viveu, Isaac não viveu. Nós não vivemos da reputação do passado, nós vivemos de um presente, de algo real, tangível, tocável. Agora os dois tinham que tomar uma decisão. Ei, meu irmão Policarpo, chegou a hora de tomar uma decisão. Como que você vai... Essa câmera está me pegando aqui. Você é bom, rapaz. Vou te dar emprego de câmera aqui nessa igreja. Veja bem. Policarpo, chegou o momento que Deus requer. Deus está requerendo de você e de mim adoração. Está requerendo um culto verdadeiro. Deus está requerendo um sacrifício nosso, onde Ele possa descer, onde Ele possa se manifestar. Não se mescla nada, não se empurra nada, não se finge. Tem que ser real. Esse culto está saindo do ensinamento, virando sermão. Acontece, chegou a hora, chegou o momento nosso. Vocês estão me ouvindo? Igreja, chegou a hora nossa, chegou o nosso momento. Vê a condição do mundo, vê a condição amoral dos homens, vê a condição das igrejas. Quando eu falo igreja, não estou falando de denominação, não. Denominação é loja que faz comércio. Falando de igreja que diz que crê na mensagem. É dessa que eu estou falando. É dessa que eu estou falando. Um amigo antigo meu mandou um recado para mim ontem, falou assim: escuta, o pastor João Henrique, ele faz uns 20 anos que não me vê. Ele está bravo ainda? Ele é bravo ainda. Vocês acham que eu sou bravo? Eu não sinto que eu sou bravo. Nem um pouquinho, sou minha mulher. Quando eu mando alguém plantar batata, arrancar mandioca no fundo do quintal do vizinho, é porque esse camarada já me perturba muito. Entendeu? Manda ele rachar uma lenha, manda ele se tratar com um psiquiatra, alguma coisa assim, né? Estamos falando de vida eterna. Nós temos que lutar por esta causa. Nós temos que lutar por isso. Então estava lá, o gigante Caim, estava lá o Abel. Agora Deus requer adoração. Eles já estavam fora do jardim. Então eles chegaram na porta do jardim. Do lado aqui, Abel faz o seu altar, do outro lado faz Caim. Os dois na mesma porta, na porta do Éden. Abel não teve um pregador, não teve um profeta, não teve nada. Ele apenas cresceu, mas a natureza de Abel era a natureza do pai, era a natureza de Adão, a própria natureza de Deus. Abel foi lá no rebanho e foi passando as ovelhas numa portinha lá, uma por uma. Essa de todas é a melhor, então essa é do meu Senhor. Pegou aquela ovelha, levou lá no altar dele, que era uma pedra, pôs em cima da pedra, pegou outra pedra, são duas pedras, você é uma pedra, Jesus é outra pedra, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, amém? Ele é a pedra de coroa, você é outra pedra. Duas pedras se encontram, Jesus e você. Ele pega aquela pedra pontiaguda, pegou seu cordeirinho, pegou um cipó e amarrou as perninhas dele e começou a esfregar na garganta até que aquilo
torou, cortou a sua jugular, e o cordeirinho balindo sangue em toda aquela pedra, aquelas rochas, e Abel todo respingado de sangue, e o cordeirinho balindo. Oh, que coisa horrível, é morte e sangue para todo lado. Jeová desce, o pilar de fogo desce, e chega, consumiu o sacrifício. Abel, é isso. Do outro lado está o seu irmão, com um altar maravilhoso, florido, bonito, com os melhores frutos da terra. Decisão errada. Decidiu cultuar de maneira errada. Fez o sacrifício errado. Não tinha sangue no pepino, na melancia, no nabo. Não tinha sangue nos frutos. Tinha só beleza, coisa artificial, mortal. E daqui tem tanta beleza nas igrejas, tanta beleza, e as pessoas vão se primando por coisas bonitas. Deus não está na beleza artificial do homem, Deus está na beleza da sua palavra. E aquilo provocou uma situação. Aquilo provocou um assassinato. Agora está aí os dois homens, um com a natureza divina, outro com a natureza do diabo. A igreja vai até o fim assim. Esaú vai caminhar com Jacó, Judas vai caminhar junto até o final. Pode estar certo. Agora, o que eu estou conclamando é você descobrir quem você é. Você descobrir quem você é. A palavra mostra quem você é. Não tenha dúvida disso. Pastor, eu tenho uma preguiça tão grande de orar. Pastor, eu só vou na igreja na manivela. Ou você acaba com isso, ou isso acaba com você. Entendeu? Porque conosco não tem isso não. Nós não conhecemos este vocabulário, esse desmando, essa igreja fria, essa igreja que tem medo de falar bem, essa igreja que tem medo de saltar, de glorificar a Deus, essa igreja que tem medo de cantar, essa igreja que não abraça a palavra, que sustenta a palavra que tem recebido, mas está sempre inibida no cantinho. Não, nós fomos chamados para fechar o tempo e abrir a eternidade. Nós fomos chamados para ser colunas nesta hora. Nós fomos chamados para ser crentes nesta hora. Nós fomos chamados para ir para casa como foi Enoque. Só um momentinho, agora vamos ler um pouquinho. Falei que eu ia ler, né? Vamos ler o 55 até o 58 do mesmo capítulo. Eu tenho que orar pela minha garganta, porque eu nem começo a pregar, começo a ficar rouco. 55, do mesmo capítulo, sabe? Então disseram os irmãos de Rebeca, fizeram uma proposta que Eliezer não aceitou. Eles falaram assim, o pai e a mãe também. Então disseram o seu irmão e sua mãe, filha, ou fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Escuta, presta atenção, daqui 10 dias, já tem 10 dias para pensar, se ela quer ou não quer. Ela tem 10 dias, a mãe fez esta proposta, os irmãos fizeram esta proposta para Rebeca e para Eliezer. Fique 10 dias. Esses 10 dias, eu posso abrir um parênteses aqui e dizer, 10 dias que o diabo ia entrar num assunto, né?
Quando você percebe que o diabo está entrando numa coisa, corte na hora o pavio dele. Corte o fio na hora. Se eu tiver que decidir amanhã e saber que amanhã ele está lá, eu corto ele aqui. O diabo nunca vai chegar na frente de um eleito. Quando ele chegar lá, a coisa já está pronta. Quando o diabo acordar, a noiva já foi embora. Amém. Aqui está. Então disseram ao seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. Ah, que coisa boa! Olha, a proposta foi para Eliezer, foi para o mensageiro. Deixa ela ficar 10 dias aqui. Olha, eu tenho um sinal lá da fonte. Eu tenho um sinal que ela deu água para mim e para os meus camelos. Ela não sabe disso. Foi Deus que pôs o cântaro na mão dela. Foi o Senhor que fez ela vir na frente das outras moças. Foi Deus que trouxe você na frente de todos. Foi Deus que pôs o cântaro na sua mão para dar água para o Espírito. Amém. Você não chegou na frente porque você quis ou você é muito inteligente. Deus te pôs na frente. Agora, então vamos deixar a moça decidir. Aí o diabo perdeu feio. O diabo levou um soco que até hoje ele não sabe onde ele perdeu a rodia dele, onde ele quebrou o pote. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Não foi a mãe, não foi o pai, não foi o tio, não foi a avó, não foi o vizinho, não foi o homem do dinheiro, o homem da fama, não foi o pastor, não foi o bispo. Você vai, vou. Ponto. Você crê? Creio. Você quer isso? Quero. E ponto. Ah, mas você não vai pensar um pouco melhor? Não tem nada que pensar, a coisa está feita. Não é, irmã Leninha? Essa moezinha é forte. O dia que chegou aquele ninguém para me batizar essa moça aí, eu perguntei assim: já que o pastor Rafael evangelizou vocês, o pastor Rafael me telefonou para mim e disse: olha, você fale do profeta para eles, tá? Porque eu não falei. Aí fui falar do profeta. Eu já sei do profeta. Amém? Eu já sei do profeta. Amém? É assim um eleito. Ele vai na fonte, ele vai buscar. Só um momento, senão eu não consigo terminar isso. Irei. Ela respondeu: então despediram a Rebeca, sua irmã, sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus varões. Abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Vocês querem mais? Eu tenho que ler para vocês mais uma coisa, muito, muito pertinente. Agora eu quero que vocês abram comigo no capítulo 18 e verso 9 de Gênesis. Escuta, preste atenção, eu queria pregar isso conforme está no meu coração. Só se eu pegasse e parasse o tempo, parasse aquele relógio lá. Mas deixa eu deixar isso aqui. Eliezer, ele foi comissionado por Abraão para trazer uma esposa para o seu filho. E disse: onde você chegar, se a moça rejeitar a proposta, você está livre desse compromisso. Tá? Então ele saiu com isso. Pegou os seus moços, seus camelos e foi. Foi direto na casa de Betuel.
Chegou certinho, cair da tarde na casa de um parente de Rebeca. Esse era o mensageiro. Deus enviou o irmão Branham. Agora preste muito atenção. Para quem Deus enviou o profeta, irmão Denilson? Você sabe, não sabe? Você é um pregador melhor do que eu. O profeta foi enviado para os pentecostais. Sabiam? E sabe por que virou um monte de lixo hoje os pentecostais? Por rejeitar a mensagem. Eu estava ouvindo um contemporâneo do irmão Branham, um grupo que chama Bill Gaither, um dos maiores cantores, ele e o seu grupo dos Estados Unidos. O camarada estava cantando lá um country. A barba dava no umbigo dele assim, bem branca, bem esticadinha para baixo, um brincão desse tamanho na orelha. Os pentecostais da América. Tá? Aonde eles foram parar? Aonde eles chegaram? Virou instituição financeira. E os seus cantores dão shows por aí. É show. Tá? É show. Não é mais adorar, agora é show. Tem que dar um show. Isso é o que eles cantam. E os pregadores pregam, eles têm muito dinheiro na coisa. Eles estão milionários, multimilionários pentecostais. Caíram na maior desgraça que pode. Eles estão mundanos, extremamente mundanizados. Estão ricos e tornaram-se filhos do inferno. Isso que eles se tornaram. Aí, eles rejeitaram. Mas Deus tinha uma semente. Deus tinha uma semente. E vou dizer a vocês, que neste nosso país, eu já viajei em outros países, eu não sei a cultura do país, como a mensagem entrou por lá. Não fui lá para isso, fui lá só para participar de reuniões, e preguei lá fora, só. Não sei de nada lá. Mas Deus enviou esta mensagem neste país, em um lugar e para um povo. Estou eu aqui. Nasci na igreja mais perversa que tem. Tá? Por que eu não fiquei lá? Fama eu tinha. Também dinheiro eu tinha. Nunca me interessei por aquilo. Não sei explicar por que aquilo não chamou minha atenção. Eu só tinha no meu coração que eu tinha que pregar o evangelho, mas tinha que pregar um evangelho verdadeiro, que aquilo não era verdade. É por isso que Deus cruzou meu caminho, eu saí de lá. Tá? Agora veja. É ruim falar isso. Que situação esse povo está? Conhece a história do corvo João? Conhece? Quem conhece a história do corvo João aqui? Ah, a senhora leu, é? A senhora é leitora, é? Amarraram um urubu. E ficou tanto para não comer os grãos, né? Para não perturbar lá. Amarraram o urubu. Ele ficou tanto tempo amarrado. E um dia que soltaram o urubu, não sabia voar mais. Podia insultar ele, jogar ele para cima, ele batia no chão de volta. Ficou em volta do toco. É por isso que muitos ficaram em volta de um sistema. Hoje não sabe voar mais. Por um propósito que eu desconheço e sei que é a eleição. Eu tenho convicção disto. Eu estou certo disso. Deus não permitiu que eu me envolvesse mais além, para hoje não estar comprometido. Eu estou desde 2005 fora do sistema. E veja o estado das pessoas que vêm para esse ministério, para essa igrejinha aqui. Veja a condição deles. Que tipo de crente tem sido gerado nesses últimos dias?
Os pentecostais rejeitaram e Deus enviou a mensagem para um povo. Este povo recebeu a abertura da palavra em 2003, que vai fazer 20 anos agora. Cadê os demais? Para onde eles foram? O que aconteceu? Eles creem de todo o coração também. Tá? Eles creem da maneira que o fulano de tal crê. Se o fulano de tal não dá um passo na frente, eles também não dão. Por isso que eles ficaram assim. Por isso morreram os pentecostais. E Deus enviou Eliezer, ele foi na casa de Rebeca. Agora, a pergunta, presta atenção, a pergunta é muito pertinente. Tinha só Rebeca lá? Rebeca tinha parentes? Tinha irmãos? Os irmãos de Rebeca não receberam presentes? A Bíblia diz que Eliezer deu presente para todos eles. Mas Rebeca ele levou. Eles receberam presentes e continuaram lá. Rebeca recebeu o presente e cavalgou no camelo e foi para a casa do seu senhor. A importância é isto, que eles também receberam muitas coisas, muitos presentes, mas não saíram de lá. Quem saiu foi Rebeca ao encontro de Isaac. Agora veja, então Eliezer toma a Rebeca e apresenta para quem? Para Isaac. O irmão Brana toma a palavra e apresenta a palavra revelada, apresenta os 7 trovões, apresenta os 7 selos, rasga o véu, abre os mistérios e entrega para ela, Rebeca, desta hora. E quando ele entrega e ela recebe, Deus pega o mensageiro e leva embora. Você não vai ouvir nunca mais falar de Eliezer. E Eliezer era um Damasceno, ele não era da linhagem de Abraão, era um homem criado na casa de Abraão, um servo de toda a confiança. Eliezer, o Damasceno de Damasco, um sírio. E o irmão Brana também era um gentil, que veio trazer a mensagem para a noiva. Ele pega a mensagem e Deus incumbe ele dessa responsabilidade. E eu estava lendo ontem, o irmão Brana orou 8 dias e 8 noites sem parar no púlpito. Hebreus está lá, escrito. Chegou a mulher lá, 3 horas da manhã, ele estava orando. 8 dias e 8 noites. Ele orou, não saiu do púlpito. Ele falou, não saí do púlpito. Aí, 3 horas da manhã, chegou uma mulher lá com um lenço no rosto. Ele disse, irmã, não chore, porque Jesus te cura. Irmã Branda, não estou chorando, tirou o lenço, não tinha nariz. Irmã Branda orou por ela. Depois trouxeram a mulher na reunião, um homem fino, um homem educado, para apresentar. O senhor conhece essa dama aqui, irmã? Nunca vi na minha vida. Chorou, orou por ela, não tinha nariz, veja o nariz dela aí. Entende? E eles nunca receberam os 7 trovões. Eles nunca receberam a revelação. Eles não viram o anjo forte. Eles não viram nada disso. Como eles foram abençoados, não foram? 7 votos, 7 viagens ao redor do mundo. Milhões de pessoas curadas. E não viram o que vocês estão vendo. E não receberam o que vocês estão recebendo. Foram curados, maravilhas, o pilar de fogo pendido ali, a luz sobre as pessoas doentes, Deus discernindo os pensamentos dos seus corações, mas não chegou a ver os selos revelados, a palavra revelada, não chegaram a este ponto. Tem pessoa que chegou até um certo lugar no caminho, mas não faz o trajeto inteiro. Deus te deu graça para fazer todo o caminho, chegar no fim da jornada, no fim do trajeto. Amém.
Não é começar a jornada, não é no meio do caminho, é chegar no final. Aleluia! Glória! Agora eu vou ter que terminar, né? Eu prego, domingo eu prego, para até acabar a garganta. Veja bem. 18:9 eu disse, né? Então vamos lá. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? A pergunta: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Eram Abrão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abrão: porque Sara riu? Porque riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. Ele disse: não diga isso, porque te riste. Lá naquele lugar, preste bem atenção. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ver se eu anotei. Isaac. Ei, Mandanilson, você veio para a igreja hoje porque Deus te mandou mesmo de verdade. Entendeu? 24:67, eu ia anotar isso aí e eu, na minha correria, esqueci. Agora veja, 24:67. Vocês estão olhando aí, vocês da audiência? Vamos lá. Isaac trouxe-a. Onde Isaac levou Rebeca? Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aí está. O irmão Branham te trouxe até a Cristo, e Cristo leva você lá naquele lugar da manifestação da palavra, da revelação dos mistérios. Agora não é Eliezer, Isaac continuou. Rebeca chegou até onde estava Isaac, você chegou até onde está Cristo. Agora Cristo pega você e leva embora, amém? Aí Isaac toma Rebeca e leva para a tenda onde o anjo forte estava, amém? Ele toma você e leva exatamente aonde está o anjo forte. Esse é um tempo que estamos vivendo. Agora quero terminar aqui a mensagem. Ih, rapaz, esse negócio aqui não está dando certo, não. Abre aí. Só Deus na causa aqui agora, sabe? Eu tenho que ler isso aqui para terminar. Esse tab está com brincadeira comigo. Eu estou abrindo ele aqui. Agora sim. Eu quase que mandei ele viajar. Veja bem, eu vou ler aqui 3 parágrafos. Prestem atenção. Observem, Apocalipse capítulo 10, versículo 3 e 4. Estão me ouvindo? Não estou dormindo não, né? Então tá bom. 7 trovões. Então notem, 3 e 4. Então, um juramento desse anjo forte, que o tempo estava terminado. Em 63, o anjo jurou que o tempo estava terminado.
Quando estes trovões, vem vocês, fizeram soar suas vozes, então o anjo simplesmente, pense nisso, um anjo vestido numa nuvem, com o arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem que esse pôs um pé sobre a terra, e sobre o mar ele levantou a mão e jurou que, quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. E se o ministério dos mistérios de Deus está consumado, que são aqueles 7 mistérios surgindo. Numa humilde igrejinha como a nossa, que Todo-Poderoso tem vindo considerando o baixo estado do seu povo, vocês dizem, bem, eu não creio assim. Pode que não seja, mas se for, então o tempo tem se acabado. Você fala, o tempo acabou, pastor, mas o que eu estou fazendo aqui? Acabou o tempo para as igrejas, acabou o tempo para todo o sistema religioso. Há este tempo exclusivamente da noiva. O tempo para o mundo está acabado. É como o caso do sangue, não tem mais sangue. Aí pegou a gente, pôs dentro de um saco e pau neles. Apanhei mais do que mulher de malandro. Apanhei com um pau de 3 quilos a vida inteira. Agora a palavra está aberta. Ele veio com um livro na mão. E estava redimido os que estavam no livro. Só tinha sangue para quem estava no livro e quem estava fora do livro. Apocalipse 5, acaba o sangue para o mundo. Para as igrejas nominais, só tem sangue para a noiva. Vai explicar para o doutor lá. Vai explicar para o putocrata lá. Vai explicar para o bispo isto. Ele está mais cego do que morcego. Aquela estrela caindo em sua constelação na eternidade, aquele anjo vindo e dizendo, como João foi enviado para arrematar o Antigo Testamento e manifestar a introdução de Cristo, tua mensagem arrematará estes cabos soltos e introduzirá o Messias, justamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais. Notem, o anjo forte fez um juramento que o tempo não será mais. Agora, não quero lhe segurar muito tempo. Diz, agora ouçam, este anjo desceu do céu. Então está lá, né? Eu estou lendo aqui, parágrafo 311. Este anjo desceu do céu. Vejam, os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrenos. Não vá pensar que aqueles 7 anjos eram Lutero, Wesley e assim Martinho Irineu. Não, eram 7 anjos celestiais. Ele está falando aqui, eram 7 anjos terrenos, tá? Eu estou lendo aqui. Porém, este anjo, vejam, isso é muito importante. Deixa eu tomar aqui, eu perdi o fio da meada. Tá, ok, também estava no 10, deu 11. Toda a mensagem está, este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo arrematará a coisa toda. E este anjo veio não para a terra. Ele não é um homem da terra como os mensageiros das eras eram. Eu aprendi a vida inteira que aqueles 7 anjos eram os mensageiros das eras. Rapaz, tenha dó, vai. Faça o favor, para aí, vá ser cego lá atrás do toco, né? Este anjo veio não para a terra, ele não é um homem da terra, como os mensageiros das eras da igreja. Isso está consumado, mas este anjo traz o próximo anúncio. E o anjo significa um mensageiro. E ele desceu do céu, vestido numa nuvem.
Quem que é ele? Ele desce do céu vestido numa nuvem, numa coluna de luz, uma nuvem, um arco celeste sobre sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Este era Cristo. Este era Cristo, com o pé na terra. Cristo. Este era Cristo com um pé sobre a terra e um sobre o mar. E jurou: o tempo não será mais. Ele diz: senhores, onde estamos? Essa é a pergunta do profeta. Senhores, onde estamos? Está me ouvindo? Está me ouvindo ainda? Você percebeu esse tempo de decisão que eu estou falando? Que Rebeca decidiu ir, deixou a família, deixou tudo. Tchau, até logo, boa noite, está tarde, estou indo embora. Você conhece esse homem? Você conhece quem ele é, de onde ele veio? Ele se identificou. Ele falou que é o Senhor dele. Ele deu os presentes para nós que correspondem ao que o Senhor é. Eu sei quem ele é por aquilo que ele trouxe para nós. Então eu vou com ele. E Isaac estava no campo. Entregou. Quando Rebeca viu Isaac, ela puxou o véu. Ela velou-se. Você está velado? Eliezer entregou e realizou o casamento. Amém? Entregou Rebeca para Isaac e fez o casamento. Isaac pega a sua amada e leva onde está o anjo forte. Que decisão Rebeca tomou? Que decisão Abel tomou? E eu digo, que decisão você tomou? Deus abençoe. Amém.